Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Valdecir, aqui da Hipnose e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar aí sobre o magnetismo e também o que são aqueles passes que as pessoas recebem quando vão no centro espírita. Qual a finalidade, qual o propósito e o que isso vai modificar ou vai interagir aí com quem recebe esse então passe. E não acontece só aí no espiritismo essa questão da imposição de mãos ou, né, de fazer uma passagem com as mãos aí na energia da pessoa. Vamos ver o que mais isso tem aí né, por detrás, ou seja, mais dentro do ocultismo, o que isso significa, por que acontece, por que não acontece. Porém, para que você compreenda esta aula, eu preciso que você tenha assistido pelo menos as últimas 3 aulas que nós falamos aqui, né, dessa questão mais espiritual. Por quê? Porque sem você ter acompanhado a questão que nós falamos do ectoplasma, a questão que nós falamos aí dos aportes, a questão aí do documentário que eu coloquei, que acredito ter um valor muito, agregador aí para o conhecimento, né, ou pelo menos para despertar a sua curiosidade, né, desses fenômenos que acontecem. Mas essa palavra magnetismo, ela é muito importante, tá? E é uma outra forma aí de nós conversarmos sobre até então esses fenômenos que acontecem. E esse magnetismo ele é muito conhecido dentro da ciência, assim também como é muito conhecido aí dentro, né, do universo de quem pratica aí a hipnose. Mas o magnetismo. Não vamos aqui entrar muito em contexto histórico, mas até porque as pessoas acreditam que começou aí tudo com o Mesmer, mas isso aí vem de muito mais tempo ainda, né? Existe relatos dessa questão do magnetismo, existe aí muitas pessoas importantíssimas que já comentavam sobre essa questão do magnetismo, tá? Então, não vamos nos deter aqui ao contexto histórico, mas partindo ali do Mesmer, partindo ali de Barão do Putê, partindo ali de uma outra pessoa importantíssima também, que foi La Fontaine, partindo destes aí, então, é que o magnetismo, né, ele começou, tornou-se, né, mais, digamos assim, conhecido, principalmente na área médica. Só que o magnetismo, ele nada mais é, né, depois de muito estudo, depois das pessoas aí procurarem explicar o que estava acontecendo, depois a ciência se envolver nisso, depois de ah, estudarem o porquê que, né, as pessoas que não estavam ouvindo voltavam a ouvir, pessoas que até tinham problema de visão, cegas, enxergavam de alguma forma depois de passarem por esses magnetismos. E isso está muito escrito, muito relatado aí em diversos livros que dizem respeito a essa questão de magnetismo. Porém, esses livros fogem um pouco dos livros, né, da literatura que pertence então à doutrina espírita. A eles apenas, né, ficou mais restrito a questão do passe magnético. Mas vamos lá. O magnetismo ele está diretamente relacionado, como até mesmo Mesmer falava sobre isso, com o fluido universal. E aí você já começa a entender o que eu estou falando, por isso da importância de ter assistido às últimas aulas. Eu não vou poder aqui ficar, né, novamente repetindo os conceitos aí das últimas aulas, até para não ficar maçante para quem está acompanhando e você que está chegando aqui pela primeira vez, assiste pelo menos as 3 últimas aulas para você conseguir acompanhar, tá certo? Então esse fluido universal, ele existe igualmente em todos os lugares, assim como o ar que nós respiramos. Porém, ele vai além. Esse fluido universal, ele existe
em todos os planos, em todas as dimensões. E esse fluido, quando nós respiramos o ar, nós respiramos, nós aspiramos também esse fluido universal que contém aí então uma energia. E essa energia, esse oxigênio, quando entra no nosso organismo, ele se distribui aí por todo o organismo e acontecem várias reações a partir disso. Como também nós precisamos do ar para nos manter vivos. Então essa troca, quando esse fluido universal entra em nós, acontecem essas reações e quando nós devolvemos esse ar, nós devolvemos também esse fluido, porém já modificado energeticamente. E aí, para quem acompanhou as aulas, a gente viu que em algumas sessões aconteciam vários fenômenos. E aí, ectoplasma, e aí a questão dos aportes, e aí a gente comentou que as pessoas que estavam ali, né, que o médium em si, ele não tem força suficiente de magnetizar, ou seja, de produzir todos aqueles fenômenos, ele não tem energia psíquica e vital suficiente. Por isso, as pessoas que estão ali, de alguma forma, elas vão cedendo também a sua energia e o médium, através ali que a gente sabe da pineal e de outras questões mais, ele vai absorvendo e vai como se fosse acumulando, como se fosse uma bateria que vai carregando, carregando, até então ele ter a energia suficiente. E aí, dentro do que a gente explicou, né, tem a questão espiritual, digamos assim, que tem um espírito, que daí acontece, né, a fusão, digamos assim, da energia vital do espírito com a energia vital do médium, e aí começam, então, a acontecerem essas comunicações entre esses dois universos, tá certo? Então, isso também precisa desse então fluido universal, desse magnetismo. Mas digamos que você não está aí numa sessão espírita, você não está, digamos assim, utilizando dessa energia psíquica das outras pessoas, mas você quer trabalhar com essa questão do magnetismo, você quer desenvolver então, não é a arte, digamos assim, mas esse poder que todos os humanos têm de produzir, então, o magnetismo, de influenciar, de desenvolver essa questão aí de você interagir aí com outros seres vivos, digamos assim, fugindo um pouco só do ser humano, né, abrangendo aí a todos os seres vivos. E aí você talvez vai pensar, poxa, mas aí o reiki, também o reiki ele nasceu, o reiki ele é um nome diferente para se dar aí a mesma questão do passe magnético lá no centro espírita. O reiki também é uma imposição de mãos, na qual, né, é como se fluísse aí por você, você é um canal de energia. E aqui a gente cai digamos assim, numa outra corrente, né, do magnetismo. Então, o magnetismo, ele é produzido, é utilizado a energia universal, porém, o ser humano tem condições, se souber as técnicas, de produzir, de ele mesmo, né, transformar, fazer modificações nesse fluido universal juntamente com uma energia que ele mesmo possui, e aí nós falamos de energia psíquica e também energia que você consegue acumular aí no seu sistema nervoso e fazer com que essa energia sua se desprenda e a partir disso ela consegue viajar, né? Através aí sai de você e viaja, seja uma pessoa estando próxima ou até mesmo distante, e essa energia quando chega ao destino, ela é capaz aí de se transformar, né? De tal forma de produzir uma modificação na pessoa, ou seja, essa energia se transforma em algo físico depois aí que ela é transmitida, tá certo? Então você tem condições sozinho de produzir isso
e aí a gente cai puramente no magnetismo. Já o Reiki diz que essa energia ela passa por você e você não tem influência nenhuma, apenas você vai distribuindo essa energia, porque se você se envolver com o processo, você acaba doando a sua energia, a sua aura, e você, né, faz isso com uma, duas pessoas, você vai ficando fraco, vai perdendo as forças, porque você está aí trabalhando o seu eu, da sua doação, e aí você enfraquece. E aí você sai do magnetismo, porque justamente o magnetismo com o corpo cansado, ele simplesmente ele não existe, ele não funciona. Então, nós temos essa questão do Reiki, que é uma outra vertente, porém, nasceu do magnetismo. Nós temos aí os passes magnéticos, que lá no centro espírita é uma imposição de mãos, a fim de você trabalhar, né, a fim do médium ali, de alguma forma, ter uma energia psíquica um pouco mais forte, e aí ele vai trabalhar esses passes aí, na verdade, ele é uma imposição de mãos, vai fazer aí uma oração, vai ter um propósito de se fazer isso, e a pessoa então ela vai receber como se fosse uma pulsão de energia, como se fosse carregar um pouco as baterias dela aí e fazer aí uma limpeza, digamos assim, energética nessa pessoa, um equilíbrio. Porém, eles vão atender poucas pessoas também, porque se ficar muito tempo, eles também, de alguma forma, vão perdendo essa vitalidade, justamente porque a sua própria bateria ela começa a descarregar. Por isso que às vezes é comum você observar aí quem frequenta aí no centro espírita, né? Tem uma pessoa lá fazendo um trabalho, aí para ela não enfraquecer, vem outras próximas, né? E começam a fazer imposição de mãos como se estivessem mandando energia para ela, ou tocam nela, digamos, auxiliando psiquicamente ela para ela ter forças aí de concluir então o trabalho, tá certo? Então, isso é uma questão, o reiki é outra questão e o magnetismo, ele é outra, porém originou estas duas, mas não é nenhuma nem a outra. O magnetismo é uma condição, é uma capacidade que você sozinho consegue, digamos assim, deixar a sua bateria hiper, mega, ultra carregada ao ponto de quando você fizer uma imposição de mãos sobre uma pessoa, né, e aí tem várias técnicas, você consegue direcionar a energia para, né, tratar uma doença, para promover aí um bem-estar, para desligar a pessoa, colocar em transe, para produzir um estado sonambúlico, para paralisar um membro, enfim. Aí a gente cai no mundo mais relacionado aí à questão da hipnose. Inclusive, tem vários livros que falam sobre isso, sobre essa questão. Mas como então um professor que eu faço para me conseguir aí, né, me tornar um magnetizador? Primeira questão, e muito importante, e a principal delas, você não precisa ter fé que isso funciona. Basta apenas você desejar ser um magnetizador. E esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é você conhecer as técnicas, os procedimentos que antigamente eram feitos, principalmente por esses que eu citei aí, por Mesmer, embora Mesmer utilizava muitos equipamentos, que isso aí ficou, digamos assim, foi desconsiderado por não ter, né, nenhuma comprovação que isso até então funcionava. Ele enchia lá tipo um, uma caixa de madeira grande com areia, colocava caco de vidro, limalha de ferro, fincava uns bastões de cobre, garrafas com água fechada, colocava ali dentro e dizia que isso aí iria, digamos assim, seria a bateria, né? O que estaria tendo força para promover tudo isso. Mas isso aí ficou lá para trás. A gente sabe que isso aí foi um experimento, né? Mais uma forma de a gente saber que isso, né, de fato não adianta fazer, que não vai ter fundamento nenhum. Mas sim o ser humano. Você
você já tem essa capacidade de condensar, de concentrar, de armazenar uma energia psíquica tão forte a ponto de você, então, produzir diversas situações. E como eu disse antes, quando você tem essa força suficiente para magnetizar, você consegue transformar essa energia em algo físico. E aí você pode, esse físico que eu digo, você pode inclusive fazer o ectoplasma, você consegue produzir o fenômeno do ectoplasma, você consegue produzir o fenômeno dos aportes, você consegue produzir os fenômenos das mesas girantes, você consegue produzir os fenômenos de sons, de vozes, ou seja, você consegue transformar, você consegue condensar, né, um pensamento teu, você consegue materializar um pensamento teu, você consegue transformar um pensamento em uma matéria física, você consegue externalizar, né, você consegue dar vida, você consegue, enfim, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Aquilo que você está pensando se torna aí algo físico para outras pessoas conseguirem tocar, ver, sentir. E aí a gente cai numa questão delicada. Professor, mas está falando sobre espiritismo, daí esses documentários, tudo isso, tem os espíritos e isso, mas aí tu está falando que consegue produzir tudo isso apenas com essas técnicas, e daí então o mundo espiritual não existe? Ou como que isso funciona agora? Confundiu tudo, professor. E é justamente essa confusão que eu quero trazer para você, e eu não quero falar em crenças aqui, tá certo? Eu quero deixar que isso aí você decida, você tira, né? Você tire as suas próprias conclusões. O que eu quero dizer, e ainda vou falar novamente, é que você possui uma alma, um espírito, entenda como você quiser chamar, tá certo? E essa tua alma, esse teu espírito, você coloca ele dentro da sua crença, não importa qual seja, tá? Não importa qual seja. Professor, se eu fizer isso sozinho na minha casa, eu vou conseguir fazer esses fenômenos acontecerem? Vai. Independente da sua crença, você vai. Porém, porém, é um assunto muito delicado, tá? E o magnetismo em si, tá? O magnetismo mais científico, ele diz que você consegue sim produzir esses fenômenos, essas questões, porém, eles não conseguem explicar, tá certo? Se isso tudo é só proveniente aí de você, do seu propósito, da sua força mental, da sua psique, ou, né, existe alguma outra coisa que ajuda você a fazer isso. Então, eu estou dizendo que não existe, tá? Nunca, nunca uma religião X vai estar 100% certa com todas as verdades e comprovações. Nunca, jamais. A ciência vai ter todas as respostas, todas as explicações e todos os entendimentos. Não existe, ou seja, tudo o que você acreditar está certo. Nunca você vai ter as respostas concretas para tudo, porque o dia que você tiver isso, não existe mais razões para você nem viver. Por quê? Porque é isso que motiva o ser humano a estar sempre em busca de algo, né? Isso que motiva as descobertas, isso que motiva você acordar no dia seguinte. Sempre existe algo a mais que você vai estar buscando. Basta você estar atrás de uma resposta a sua vida inteira. No momento que você encontra essa resposta, você vai ver que vai ter mais diversas outras perguntas e você vai estar sempre em busca. Então, não se prenda.
se você consegue fazer sozinho, se é só da sua mente ou não é. Cada um vai dizer alguma coisa. E eu sempre repito aqui, vou dizer de novo: junte tudo, pegue toda a questão, né, hã, mediúnica, pegue toda a questão que você acredita, ou seja, suas crenças, pegue toda a questão que o magnetismo fala, junta tudo isso que a possibilidade de você ter resultados espetaculares num curto prazo será muito maior do que você ficar desafiando as coisas para você saber qual delas está falando a verdade. Se você ir por esse caminho de querer comprovar qual delas está com a verdade, nunca vai acontecer nada e você vai chegar aonde você está hoje, né? Então, não adianta querer comprovações para decidir o que é, o que não é. Faça primeiro acontecer. Depois, quando estiver acontecendo esses fenômenos, você internamente vai com certeza ter aí uma direção e você segue nessa direção. Vai estar certo? Com certeza vai estar certo dentro do seu propósito. O que importa é o que você está buscando e os resultados, o que importa é você se convencer deles. Não importa se denominação X diz isso, se Y diz aquilo, se a ciência fala outra coisa, apenas o que para você estiver certo, com certeza é o que vale a pena. Então, essa questão do magnetismo, tá certo? Ela está condicionada a isso, tá? É um fluido, é uma força sua, e aí entra a questão da sua intuição, do propósito pelo qual você deseja algo, você tem que criar uma ideia sobre isso e você direcionar esse propósito. E aí a gente cai na questão que o pessoal tanto fala, é produzir imagens. Você, tudo que você quer que aconteça, grude um monte de imagens, fica pensando nisso como se já estivesse acontecendo e parará e parará. Você já conhece todo esse paranauê aí, né? Assim como a lei do segredo. Você pensa ao ponto de tornar aquilo uma verdade, que aí você vai atrair as coisas que você estiver pensando, né? Você também conhece isso e aposto que muitas pessoas fazem isso. E por que que não acontece isso? Por que que por mais que você pensa, deseja e quer e constrói pensamentos e ideias e vive num propósito, as coisas não acontecem? Justamente porque você tem que transformar tudo isso em um magnetismo. E o magnetismo de atrair, de puxar ou de fazer com que isso aconteça. E aí, para que isso aconteça, você tem que estar com a sua bateria cheia. E como você enche a bateria para depois você conseguir pegar essas ideias, esses desejos, digamos assim, e torná-los, né, concretos aí na sua vida, tornar isso realizado, né, ou realizar os teus sonhos, você então precisa trabalhar essa questão desse fluido magnético. E se você quiser como, né, quiser saber como você faz para você tornar isso, para que você encha essa sua bateria, é assunto aí para as nossas próximas aulas, porque falar de magnetismo em tão pouco tempo não tem como. Aí eu preciso trazer mais informações para você e também, né, eu vou ensinar você como que você magnetiza uma pessoa. Existem técnicas para você fazer isso. Ou seja, trabalhar com mão fechada, com mão aberta, quanto tempo, como que eu faço, como que são as técnicas, professor, para eu trabalhar o magnetismo e desligar uma pessoa aí. Quanto tempo demora? Funciona com todos? Não funciona? Como que eu faço isso? Assunto aí para as nossas próximas aulas. Se você quiser que eu traga todo esse conteúdo para você, comente aí, professor, quero saber mais, fala sobre isso, me explica, quero aprender, né? Eu estou disposto a trazer isso aqui gratuitamente, aberto aí para quem quiser aí aprender, só continue assistindo, mas
deixe seu like aí e comente aí se você quer que eu continue falando sobre isso, a gente vai continuar, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção hoje. Espero que tenha aí trazido apenas aberto o leque para você perceber o universo de possibilidades e que nós saímos de um assunto e esse mesmo assunto ele está se ramificando. E você vai ver lá no final que tudo parte aí do mesmo princípio. E as pessoas, com o passar do tempo, vão criando filosofias, vão criando crenças, vão criando algo que elas se conscientizam que aquilo é uma verdade e vão seguindo aquele caminho, tá certo? Claro que tá, né? Basta você também, a partir disso, criar o seu. Então, espero que você tenha, né, gostado desse conteúdo e nos vemos aí na próxima aula. Valeu? Só vou trazer esse conteúdo se você comentar aí, quero, né, saber mais, tá certo? Valeu, então, até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Valeu, até.